Nós mudamos, inclusive, o nosso pensamento. Nós temos um pensamento de fazer um time para o Baiano e para a Copa do Nordeste, um pensamento para o brasileiro. Com a mudança da janela, não dá para fazer isso. A gente pretende contratar 70% dos jogadores do brasileiro agora e 30% na janela de junho. Então, nós vamos entrar forte para brigar pelo título do Baiano, para brigar pelo título da Copa do Nordeste. Mas a nossa meta, a nossa prioridade é classificar para a Sul-Americana dentro do Campeonato Brasileiro. Um orçamento se tornou um desastre. É verdade. Um orçamento que era projetado pelo Fábio Mota se tornou um desastre. Prejuízo comparado com as aquisições que se previa justamente em premiações. Nesse vídeo aqui a gente vai trazer um pouquinho do lado financeiro que você não deve ter acessado ou não deve ter nem sequer procurado saber. É verdade. Eu sei que o torcedor, nesse momento, ele está mais preocupado com os olhares para dentro de campo. Os resultados não vêm acontecendo. Isso é verdade. A gente também tem que avaliar o outro lado. O que disse Fábio Mota lá no início do ano e coisas e atitudes que o próprio teve lá atrás está resultando em decepções e também em falhas justamente nas aquisições de premiações comparado que vinha se prevendo no orçamento, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. De primeira instância, vamos lá. Eliminação do Vitória na Copa do Brasil frustra metas orçamentárias e pode impactar em receita. Após a queda para o Botafogo, o clube não cumpre em 2024. E veja bem, a eliminação do Vitória na Copa do Brasil para o Botafogo foi mais um duro golpe nas expectativas orçamentárias de 2024 do clube, que projetou chegar pelo menos até a quarta fase da competição, oitavas de finais. O rubro-negro estabeleceu como meta receber nesta temporada 21.800.000 em premiação. E veja bem, esse valor aqui está totalmente danificado. Por que eu botei no começo do vídeo justamente esse trecho que o Fábio Mota falou ao GE? Porque ele é sim o maior causador de todo esse dano. Eu acho que a falta de experiência, não da pessoa Fábio Mota, mas a falta de experiência na Série A e a falta de entendimento que a Série A é um campeonato totalmente diferente, que 2024 possa ser até que teria acontecido uma coisa idêntica, uma aconteceu em 2022 e 2023 para o Vitória. Começou o ano com não com tantas expectativas, mas conseguiu superar tudo aquilo que vinha sendo uma tragédia. Em 2024 vem sendo diferente. Veja bem, por ter entrado na terceira fase da Copa do Brasil, o Vitória vai receber 2.200.000, da CBF. Se tivesse avançado, o clube embolsaria mais de 3.400.000 e bateria a meta da competição, para a competição. Esta não é a primeira meta frustrada do Vitória em 2024. O clube também projetou chegar até a final da Copa do Nordeste, mas caiu ainda na primeira fase e ficou com 2,5 milhões de cota. Veja bem, ao menos o clube foi certeiro no Campeonato Baiano, superou as expectativas, ser campeão, contudo não há premiação. Então, questão aquisitiva, financeira, não teve esse ganho. Ele superou as expectativas do título, mas esse título não trouxe nada mais a não ser somente estar na história. Está na história, ganhou o Campeonato Baiano, tantos que o Vitória já tem. Na Série A, o Vitória projetou metas modestas, com a 16ª posição na tabela de classificação.
A equipe, contudo, abriu a competição com um desempenho ruim e está na 18ª colocação, na zona do rebaixamento, com 1 ponto conquistado em 5 jogos disputados. Metas esportivas do Vitória para 2024. Campeonato Baiano disputar a final, Copa do Nordeste disputar a final, Copa do Brasil, quarta fase. Vitória está na terceira fase. Entra na terceira fase, na verdade, e já caiu. Campeonato Brasileiro, até 16ª posição. Esse aqui ainda pode alcançar, mas a expectativa hoje, 2024, dia 26/5, não é que isso aconteça. Felizmente, o torcedor do Vitória não consegue enxergar um futuro em que o Vitória vá conseguir chegar na 16ª posição com o elenco que está. O orçamento do Vitória para 2024 é de 218 milhões, mas pode chegar a 310 milhões, ao receber a quantia de acordo com a Libra. Isso aqui eu não boto nem em prática porque vocês vão ver mais para baixo. Neste caso, o gatilho precisa ser votado. Isso aqui vocês vão ver. Mas veja aqui, receitas projetadas pela diretoria do Vitória. Direito de arena, né? Imagem. Isso aqui é 117 milhões da Libra. Plano de sócio. Premiação. Esses 21 milhões aqui estão comprometidos, sim. Estão comprometidos. Patrocínios e etc. Isso aqui é outros requisitos aqui que o Vitória vai ter que cumprir ou já deve estar cumprindo na questão de receita dos jogos, bilheteria, no ano, e entre outras coisas aí que o Vitória adquiriu. E aí, você deve estar se perguntando, mas Jefferson, por que você colocou o Fábio Mota no início? Veja bem, aquele trecho, justamente o trecho que o Fábio Mota fala, é um trecho que ainda não vi rodando em canto nenhum. Eu não vi rodando em canto nenhum, em página nenhuma, especial do Vitória. Justamente relembrando o que disse o Fábio Mota. Ele abrindo mão do Baiano e abrindo mão da Copa do Nordeste. E quando eu falo isso, não é abrindo mão da competição, mas abrindo mão de montar um time para já, aquele exato momento, e testá-lo ele, justamente para ser o time no Brasileiro. Ele fala com as próprias palavras. O projeto é montar um time para Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. E na janela ali que abriu ali, comecinho de abril, depois de 15 dias fechou, fazer essas contratações para o time conseguir ser sustentado. Ele é o maior causador de tudo isso. Seguiu à risca isso. Fez as contratações, como ele falou, 70% dos atletas trouxeram. 24 desses atletas, dos 11, com maior minutagem no Vitória, só 4 atuam. E esses 4 são justamente atletas que não tem outro a não ser ele na posição. E por isso que tem essa minutagem toda. É justamente quem? O William Oliveira. O Condé usou muito a trinca ali de volantes. O Alejandro estava ali na frente porque o Gamalho não estava. O Caio Dantas também foi muito mal. Patrick Calmo, que é o PK na lateral esquerda, e o substituto dele, Esteves. Então veja bem, dos 24 atletas que trouxeram em 2024, somente 4 têm minutagens entre as maiores, as 11 maiores. E a gente leva em consideração que são os 11 titulares. Ou eram, agora com o novo comando. Então, a não aquisição dos atletas assim que a temporada começou, ou pré-temporada, no início ali de janeiro, foi drasticamente decisivo para que essas infelicidades acontecessem. O Vitória não ter participado nem das quartas de finais da Copa do Nordeste foi um vexame. O Vitória, ele ter caído para o Botafogo, eu acho que não foi tanto vexame, mas o projetado é chegar às oitavas. O Vitória, ele entrou já na terceira fase e não passou dela. Tem noção que ele entrou naquela fase e caiu naquela fase? Claro, pegou um time tecnicamente melhor.
Mas, se a gente leva em consideração como foi os 2 jogos, com um elenco mais capacitado, eu diria que o Vitória conseguiria passar. Então, o maior causador dessa falha orçamentária, justamente na questão da premiação, tem o nome Fábio Mota. Fábio Mota, claro, Ítalo Rodrigues, como o Fábio Mota mesmo falou que as contratações passou pela escolha de Léo Condé, e eu não vou estar citando o nome do Léo Condé aqui, porque o Léo Condé já saiu. Então, tem que ser pontuado isso. O orçamento do Vitória, na parte de premiação, é um terror, porque para ficar em 16º colocado do brasileiro, vai ter que suar muito, muito. E só de pensar que o Carpini vai ter que dar jeito com esse time aí, até julho ou é junho, se eu não me engano, quando abre a janela, para só assim poder contratar e ainda ver se as contratações vai ser assertivas. É complicado, meu amigo, é complicado.